Oiê, Voltamos. voltamos. Cadê Rafa? Chamei Rafa já. E... Olha, mas foi Mudei de lado. tanta emoção, Ah, pra... que acabou a luz. Pois é, acontece. Espero que não caia de novo. Eu vou esperar também o Peterson entrar. Quando ele aparecer por aqui, eu conecto ele. Espero que dê Tá bom. certo. Que ele pediu para participar aqui da conversa, que ele falou que parou tudo lá na casa dele para ver nossa live. Aí a gente chama. Eu até esqueci o que eu tava falando quando acabou. Vocês lembram? Não. Joga um assunto aí, Rafael, Giovanni. O que vocês Joga aí, Rafael. querem lembrar da infância de vocês que a gente nem citou aqui? A gente não citou aqui. Pensar. Brincadeiras, né? As brincadeiras. Eu brincava de elástico. Eu adorava brincar de elástico. Escondido, né? Elástico e... Como que é? De elástico... você tem que pular. Não, de você brincar com o pulava dedo? no elástico. Não era com o dedo. Ah, entendi. Não, você tinha que ser a Dani dos Santos, pular os elásticos lá, você não lembra disso? Tinha essa brincadeira e queimada, né? Queimada, porque assim, eu odiava educação física, né? Na educação física da escola, ou era futebol ou era queimada. E se você, aí assim, se você fosse brincar queimada, você ia ficar meio que, né, visado ali, né? A gayzinha não quer jogar futebol, vai jogar queimada. E às vezes eu jogava queimada e às vezes quando eu não queria jogar nenhum outro, porque eu ficava com vergonha de jogar queimada e me chamarem de bicha, aí o professor fazia eu dar a volta correndo pela quadra, que aí era mais humilhante ainda, que era só eu correndo. Eu adorava queimada. Você sabe que eu quase fui reprovado na escola por falta em educação física, porque era sempre uma humilhação para eu ir para educação física, e aí eu faltava, eu simplesmente não ia na aula. Não, eu tenho uma história assim de educação física agora que me ocorreu, assim, que minha mãe lembra até hoje, ela conta rindo muito. Eu tinha pânico de ir para educação física porque os meninos iam jogar futebol e eu certamente não seria escolhido. E se eu fosse escolhido, certamente eu não saberia jogar, não saberia fazer as coisas. Não sabe o que é pior, né? Se eu não ser escolhido. Exato, eu ficava ali pensando, meu Deus do céu, não me escolha. Aí não me escolhiam. Aí eu resolvi não ir mais nas aulas de educação física. Eu simplesmente não fui mais. Depois de 3 meses sem ir, o meu professor chamou a minha mãe. E aí ele chamou a minha mãe porque eu tinha contado para ele uma história que eu não conseguia fazer educação física porque eu ficava muito cansado, que eu tinha que cuidar do meu irmão, que era um bebê. Só que eu não tenho um irmão. Eu dizia que minha mãe deixava eu com o bebê tomando conta. Ele estava muito estressado, cansado. E o professor chamou a minha mãe apavorado, né? Minha mãe disse, meu senhor, o Rafael não tem irmão. E eu fiquei... E ela disse para mim assim, Rafa, você disse isso para ele? Eu falei, Foi uma situação horrorosa. Foi o que eu arrumei para poder fugir da educação física. Meu Deus. Não, eu não ia mesmo. Eu ia, mas eu não entrava na escola, porque assim, eu estudava de manhã e educação física era no período da tarde. Corretorno, né? Aí eu ia, porque eu tinha que sair de casa, né? Tinha que dar uma desculpa que eu estava saindo de casa, mas chegava na porta da escola eu não entrava. Não, isso que era traumático, gente. Aqueles meninos, eles jogavam futebol como se não houvesse amanhã, entendeu? Não houvesse amanhã. E aí você ficava ali olhando aquela bola passando de um lado para o outro, fazendo a Cátia cega para ver se não te via, né? Mas não tinha como, cara. Era infernal, era infernal. Deixa eu dar oi novamente para o pessoal que entrou, que não desistiu da gente depois que acabou tudo aqui. O Luiz entrou, o Francisco, Rafa, conhece o Francisco? Claro, o Francisco é um amigo muito querido, é um menino, ele tem 13 anos agora. É um dos meninos que me acompanha, eu adoro ele, eu vou falar virgem. Ah, bom, que ele tava te cobrando aí de falar com ele. É uma piada interna, eu vi que ele subiu ali. O Pedro tá aqui, a Simone voltou a entrar aqui, o Garrold também, Rodrigo, a Su tá por aqui, Rodrigo, Paula, tem Garrold outro falou... menino aí também, o Seivinha, que eu tô vendo. Quem? Tá aí também.
Seivinha tá aí também, que é um outro menino que eu também gosto muito. Verdade, ele entrou aqui. E é isso, salve pra vocês e fiquem aí, hein? Fiquem aí. Vamos largar esse joguinho, que eu não aguento mais vocês nesse joguinho, hein? Olha... O Garrote falou, eu também odiava educação física e quando participava era do vôlei das meninas. Ah, tinha dessa também, eu ia pro vôlei com as meninas. Sim. Pra conseguir uma notinha, né? Pelo menos. É porque elas sempre acolhiam, né? Porque as meninas geralmente acolhiam, né? Você sabe que esse negócio de esporte na escola, eu só fui, assim, ter um certo prestígio barra respeito, porque aí, no ano seguinte, o professor falou assim pra mim, isso foi na 5ª série, quando eu entrei na 7ª série, ele falou assim pra mim, eu sei que você não vai frequentar a educação física, então eu quero te fazer uma proposta. A gente tá montando uma liga, um time de handball, e eu quero que você jogue, que já te vi jogando queimada, e eu acho que você vai se dar bem no handball. Quer participar? Aí eu fiquei assim, eu falei, não, tá bom, eu aceito. E aí a gente foi jogar contra outras escolas, assim, era campeonato, sabe, tipo liga mesmo. E eu fui super bem, assim, aí tipo, foi a única vez, porque aí a escola é um negócio muito louco, né, tipo, é o bullying, é todo mundo querendo que você morra, mas aí quando é pra brigar com outra escola, aí todo mundo se une. Aí você vira logo o He-Man, né, o cara? Sim, aí eu virei a estrela, né, do negócio. Porque aí eu fui jogar, eu era muito bom no handball. Aí quando a gente ia ter o campeonato, aí a escola, a galera que me chamava de bichinha e me empurrava, ia para os outros ginásios assistir a gente jogar. E berrar lá pra gente ganhar. Mas a hora que acabou o campeonato eu voltei a ser a bichinha empurrada, então tudo bem. Eu tô vendo aqui que o Francisco tá dizendo que na escola dele acontece muito isso. E ele é um menino que tá agora em período escolar. Então, eu acho que já tem chamado a atenção dos meninos também. Aqui, sim. Acabei de ler isso. Quem que é esse que você falou? Tô tentando achar aqui. Francisco. Ah, verdade. Augusto. Agora eu tô descendo o chat. Eu vi. Ó, a Dil mandou aqui pra gente. O Dil, não estou bem. Ó, não sei o que você tem, mas espero que a gente consiga, de alguma forma, melhorar seu dia com essa conversa. Então, se mantenha aí conversando com a gente, né? Quem sabe melhora. Não sei o que é, mas espero que melhore. O Mado também tá aqui. Rodrigo, em 93 era muito, muito uó. A infância, né, de 93. Francisco falou, na minha escola acontece muito lá, que você viu essa parte. O Dil falou, tinha isso na minha época, saudades. O Rodrigo falou, ainda sério acontece? O Francisco, sinto muito. Hoje é pior. E o que eu lembro é que, assim, o quanto nos fortalecia, né? Tem essa questão do esporte, que, de repente, todo mundo unido ali até esquecia de algo mais agressivo com a gente. Mas tem a questão também de entrar pro Grêmio da escola. Porque eu lembro que eu falava assim... Quer me odiar, mas vai se tornar dependente de mim. Aí eu fui para a parte cultural do Grêmio e eu inventava uns passeios assim que todo mundo que me odiava tinha que vir até mim e pedir para participar. Eu falava, muito bem. É uma parte de dominação, né? Quando a gente consegue. Lipe, eu tô vendo que tem uma pessoa aqui que é o Rodrigo Silchado também, que é um cara que ele vive isso também, ele é gay também. Ele é um cara de uma cultura ímpar, assim, eu conheci ele no teatro há anos atrás, lá em Porto Alegre, e ele está falando aqui que realmente para ele foi bem difícil e ainda é, e pelo jeito ele se espanta que hoje é pior, né? E a gente teve aqui o depoimento do menino dizendo que sim, que é pior, né? Sim. Sil, tô aqui, ó. Eu vou aproveitar então... Ó, a Ângela entrou, o pessoal entrou. Eu vou aproveitar, então. O Peterson tinha pedido, quando caiu, para participar, mas já que ele não apareceu, eu vou convidar o Rodrigo, se ele quiser. Rodrigo, manda convite que eu tento te inserir aqui na conversa. Se não der BO aqui, eu consigo te inserir. Que às vezes o Instagram buga. Dá para fazer até 4 a live, Felipe. Ah, beleza. Que daí eu acho que só tem mandar muito convite. A dizer, Lipe. Muito. Demorou. Muito. Tomara que ele aceite. Rodrigo, aceita aí, por favor. Manda convite pra gente, aí você participa. Quem mais entrou aqui? O Pedro Saramago, o Rafa maravilhoso, já mandou. Você que é Saramago também é uma sumidade, ele é maravilhoso, ele também poderia contribuir bastante para o nosso papo, porque ele também vive isso na pele. Muito bem, demorou. Também, quem não conseguir entrar agora, que nem eu falei da primeira vez, né? Fica o convite aí, só manda inbox que a gente agenda um dia para todo mundo conseguir participar. Ô, Rafa, você é de teatro, né? Eu percebi que, na minha vivência,
foi no teatro que eu consegui acolhimento. O porquê que o teatro tem disso, de ser o acolhimento de tanta gente? Você sente isso também? Sinto, é porque o teatro é, talvez, tomara que eu me faça entender aqui com o que eu vou dizer, mas o teatro é o lugar do torto, do imperfeito, daquele que simplesmente é. É o local onde você vai ser acolhido, porque iguais a você vão ter vários lá. Vão ter várias pessoas com N questões de sexualidade, de outras coisas também, não só de sexualidade, problemas psíquicos, depressão. Você vê que tem uma busca pelo teatro, porque lá você pode ser você mesmo, sem as suas amarras, sem as máscaras todas, até porque para você ser ator, se você se esconde, você não vai fazer um bom trabalho. Você tem que estar completamente aberto e mostrando a sua cicatriz. O que é mais bonito num artista é quando ele mostra a vulnerabilidade dele. Então, se ele não mostra, aquele artista que se esconde atrás de uma campanha publicitária, de uma boa maquiagem, de eu sou lindo, eu sou belo, geralmente é um artista medíocre. Uhum. Então, eu acho que o teatro acaba sendo acolhedor porque ele aceita tudo e todos. Hoje, onde você achou teu acolhimento? Na tua infância ou indo para a adolescência? Cara, então, eu não achei. Eu só fui achar depois de adulto. E aí, é uma coisa... Eu falo muito isso lá no podcast, né? Que quem não tinha, quem não conseguiu encontrar esses grupos de acolhimento na sua infância ou adolescência, a gente tinha que criar espaços onde a gente se sentia bem. Então, eu criei o meu universo, né? Que eu tinha até comentado isso na outra live, né? Uhum. O quanto o consumir conteúdos de cultura pop, música, filme, série, arte, livro, o quanto isso me ajudou. Eu não tinha com quem compartilhar isso tudo, mas assim, eu criei o meu espaço, eu criei o meu mundinho, né? Onde eu me refugiava. Porque quando eu era criança, tipo, 9, 10 anos, eu ainda brincava com outras crianças e não tinha muito isso. Só que à medida em que você vai ficando adolescente, os interesses vão mudando. Tipo, começa assim, o menino já interessado na menina, a outra, né? E aí você se sente meio deslocado disso, porque você vai estar ali inserido nesse universo e em algum momento alguém vai te cobrar. Fala assim, aquela menina ali tá interessada em você, e aí você não vai beijar ela, não sei o quê. Então eu fugia dessas interações sociais porque eu sabia que essas cobranças iam acontecer. E eu vivia numa época em que isso era um problema, eu não conhecia outros gays. Depois eu fui conhecer na escola uns meninos gays por conta de um fichário da Madonna que eu tinha, que eu fiz, né? Porque aí, o que eu fazia? E aí é engraçado a gente pensar nisso, né? Esses artistas pop que eu gostava, eu colocava na capa do meu caderno, de algum lugar assim, que era como se fosse um talismã, né? Como se fosse a gente transferia os nossos interesses para essas coisas. No meu caso era o meu fichário. E aí, por conta desse fichário, eu fiz fazer amizade com outros meninos gays, mas foi bem depois, assim. Então foi isso, eu não tive esse espaço de acolhimento. Quando eu comecei a trabalhar, como eu comentei aqui, meu primeiro emprego foi a locadora de vídeo. Aí na locadora de vídeo, tipo, todo mundo tá ali, né? Tá o menino, o roqueirinho, e a locadora que eu trabalhava era uma locadora enorme, então, tipo, tinha muitos funcionários. Tinha vários gays, outros gays, tinha, enfim, uma galera bem diversa. Aí ali eu comecei a me sentir à vontade. Mas adolescente eu não tive, assim, eu tive que criar esse espaço para mim. Mas na escola você conseguia detectar outros meninos também com tendências mais afeminadas? Porque eu vou te ser bem sincero, eu durante a escola não conseguia detectar isso, eu me sentia muito sozinho ali naquele emaranhado, naquele rio todo, eu me sentia muito afundando. E aí eu me apaixonei por uma menina. Claro que eu não me apaixonei por uma menina, mas eu queria ser aceito de alguma forma, porque eu não achava ninguém igual a mim dentro daquele ambiente escolar, eu não conseguia achar. Eu me achava, assim, um alienígena ali dentro, entendeu? Eu percebia, mas o problema era a aproximação. Como que você se aproxima dessas pessoas, né? E aí foi engraçado, porque aí esse caderno da Madonna, né, esse fichário da Madonna foi a ponte, por exemplo, dos meus 2 melhores amigos, que são meus amigos há, sei lá, quase 30 anos, entregando aqui a minha idade, foi por conta disso. E aí na conversa você percebe, porque, tipo,
Aí a pessoa chega e, oi, tudo bem? Nossa, achei lindo o seu caderno. Ah, você viu? Ah, é a Madonna. Ah, que bacana, não sei o que. Eu já vi um show da Madonna. Nossa, aquela roupa que ela usou, não sei o que, aquela cena, assim. Você percebe que nesses detalhes você vai percebendo coisas. Você já viu tal filme? Ah, já vi. Puxa, acontece isso aqui no filme. Aí você fala, olha, essa pessoa ela é diferente, porque para ela entender esses detalhes, ela tem que ter essa sensibilidade que eu tenho. Então a gente meio que se identifica. Claro. Antes de eu fazer a pergunta, que tem uma pergunta aqui pra gente no chat. Pode mandar pergunta, a gente responde, fala de vocês também, que eu vou lendo aqui. Eu quero ressaltar duas coisas. A primeira é que, a gente comentando aqui, eu lembrei de que uma fuga minha, um acolhimento também que eu tive, foi na literatura, porque onde eu me escondia diante do bullying era na biblioteca. Então, foi durante muito tempo ali o meu acolhimento. E quando o Rafa falou... travesseiro, né? Olha, eu li, viu? Eu li. Foi um dos primeiros que eu li. Mas já quando eu me aceitava melhor, né? Porque você tá com um livro assim, antes não vendia nem capinha, né? Pra ficar ali. Você tinha que ter muita firmeza. Mas uma coisa que o Rafa falou, eu me apaixonei pela menina, eu acho que muitas vezes no início, né, quando a gente tá conhecendo tudo, a gente mistura sentimentos, até porque, como a gente comentou anteriormente, as meninas ali são as que mais acolhem a gente. E a gente mistura, porque tem pessoas apaixonantes por si só, né? A gente acaba misturando esse sentimento. Muito interessante. Nossa, me ligou totalmente quando vocês falaram as duas coisas. E é engraçado, cara, porque, por exemplo, eu tinha muitas amigas meninas e eu era essas, tipo, as pessoas me chamavam de gay porque eu andava com meninas. Era o grupinho das meninas, sim. Entendeu? Mas é porque perto as meninas, elas não me julgavam, elas não me viam como, tipo, ele é um menino gay. Não, ele é uma pessoa legal, ponto. É assim que elas me viram. E aí isso fazia me aproximar, entendeu? Deixa eu só ler aqui o que o pessoal tá falando, que eles estão comentando. Marcelo Veloso. Tem a pergunta do Marcelo Veloso. Eu adoro ele. Peraí que eu já faço a dele. O Garoldo falou, o tal do cadê as namoradinhas? Meu Deus. Era péssimo tratar isso em família. Realmente é terrível. Até hoje se bobear tem, né? Bom. Aqueles que não querem se expor tanto. Não, até hoje tem. O El entrou, Leandro também, Radu. Pedro Saramago falou show da Madonna no Maracanã, icônico. Verdade. Eli entrou, Mari entrou, Simone, olha aqui, fez sua amiga. Beijo, Si, obrigada. Si tava na primeira live. Divino Grimório, abraço. Divino Grimório, maravilhoso. Entrou. E aí, o Marcelo Veloso, ele perguntou assim, qual foi o processo mais difícil para vocês? O da autoaceitação ou o da aceitação social? Olha, delicado, né? Eu acho que para mim houve assim não sei se eu posso dizer dúvida, durante todo o meu período escolar. Voltei para o período escolar, que realmente é uma coisa que me marcou muito. Quando as outras pessoas detectavam em mim atitudes e posturas da minha personalidade que falavam da minha sexualidade, eu achava que não era assim, que eu não era aquela pessoa que eles diziam. E eu me sentia muito triste, muito magoado, e eu pensava, meu Deus, mas eu não sou essa pessoa que eles acham, eu tô apaixonado pela menina. Por que ninguém vê que eu tô apaixonado pela menina? As pessoas só enxergam esse outro lado em mim que eu não enxergava. Então, para mim, esse processo foi muito difícil. Muito difícil. Eu acho que eu só consegui eu não digo nem me aceitar, mas assim, detectar que eu gostava de meninos na época do início da masturbação, no início do contato com a sexualidade, porque eu via, claro, com 12, 13 anos eu não tinha tido minha relação sexual, lógico, mas eu via que eu ficava excitado vendo outros meninos, até em filmes e coisas assim que eu via, eu sempre gostava dos personagens masculinos. E das mulheres, eu tinha uma espécie de excitação, mas era uma excitação que não era carnal. Era uma excitação, talvez, eu acho que eu quero ser como você. Mas eu não sabia bem o que era para mim. Então, essa autoexcitação foi vindo durante o início da minha sexualidade mesmo. Eu acabei vendo que talvez aquelas pessoas todas já tinham detectado em mim 4, 5 anos atrás o que eu era. E aí, com 14 anos, eu me apaixonei muito por um menino.
com 14 anos. E eu escrevi uma carta falando sobre os meus sentimentos. Nunca entreguei para ele, logicamente, ficou na minha mochila. Mas ali eu vi que eu pude expressar o que eu sentia de verdade. E aquilo começou a ser o primeiro passo para eu me autoaceitar. Ali eu comecei a me autoaceitar, porque aí eu comecei a ter uma postura super de pé na porta. Dos 15 até os 17, eu resolvi impor a minha sexualidade para as pessoas. Então eu comecei a ficar mais agressivo, eu comecei a me mostrar, sou isso mesmo e tal, e correr atrás dos meninos, e pintar o cabelo de louro, aquela coisa toda. Foi aí que eu comecei a me aceitar mesmo. Acho que dos 15 aos 17 é a transição que eu tenho de aceitação. Então foi bem difícil, sim. Agora, quanto aos outros, eu nunca tive uma questão assim para que os outros me aceitassem. Nunca foi um... Eu, para mim, sinceramente, eu não estava nem aí para a opinião dos outros. Eu estava um pouco preocupado com a opinião do meu pai, da minha mãe. Minha mãe sempre dizia, assim... Para minha mãe foi mais delicado ela ter contato com isso, porque o contato que ela tem com isso é quando ela pega essa mesma cartinha que eu tinha escrito na minha mochila. Aí ela lê aquela cartinha e ela tem a certeza, porque a mãe sabe. Sim. A mãe tem certeza do que o seu filho é. E ali ela concluiu o raciocínio dela. Foi bem turbulento para ela. Ela precisou de um tempo para aceitar mais, mas aceitou. A gente se dá super bem. Ela é uma pessoa super esclarecida. Eu amo muito minha mãe, ela também me ama muito. A gente se dá bem. Claro, a gente tem nossas faíscas, mas para ela foi ali. Aí começou a autoaceitação dos outros. Com a minha mãe, ela não recebeu muito bem, mas logo, logo ela já pegou outras informações e ela já começou a aceitar melhor. E ela nunca foi uma pessoa preconceituosa, então ela sempre teve a cabeça mais aberta e agregadora. Ela tinha um pouco de medo do que meu pai ia pensar, eles eram separados. Meu pai era muito nervoso, mas foi muito engraçado. Quando eu conto pro meu pai, eu só conto pro meu pai aos 21 anos, eu acho. Num veraneio, que a gente ia muito por uma pousada de praia, eu, ele, a companheira dele. E eu resolvo, aos 21 anos, contar para ele e eu digo, pai, eu tenho uma coisa para te dizer. E ele olha para mim e diz, não precisa dizer, eu já sei e eu quero que você saiba que o seu caráter não vai mudar. É essa frase que ficou do meu pai marcada em mim. E esse é o meu processo de aceitação, desde lá. Desculpa, contei muito. Bem. Não, maravilhoso. Eu só tenho que lembrar aqui, Gi, antes de você contar o teu, porque o Gi, ele já tinha comentado comigo antes que ele tem um compromisso agora no Mais Tardar, mas dá tempo da gente continuar, Gi? Você vai me posicionando aí. Que horas são agora? São 18h20. Tá, eu acho que eu consigo fazer mais uns 10, 15 minutos de live. Aí beleza, daí a gente finaliza também, que a gente já tava num papo de 1 hora, aí a gente vai vendo. E você, Gi, como foi? A autoaceitação não foi um problema. Eu acho que teve essa fase, como o Rafael falou, que tava na dúvida se gostava ou não de meninas e tal, mas isso foi bem cedo. E depois eu tive um hiato de gostar de qualquer pessoa, qualquer ser, assim. Eu não gostava nem de meninos e nem de meninas. Eu simplesmente me isolei de tudo. Porque eu cresci com essa coisa tipo, de que ser gay era errado, que não sei o quê, que ia sofrer, que ia morrer, que enfim. Então eu não queria, assim, eu sabia que eu era, mas eu não queria me relacionar. E também, eu acho que ninguém queria se me relacionar comigo, porque eu era feio pra burro. Mas a questão é que, como eu contei aqui agora há pouco, né, de ter criado esse espaço de música, de arte, tipo, eu tava interessado nisso. Voltei toda a minha energia para isso, eu assistia muito filme, eu via muita música e tal, mas nesse tempo todo sabendo que eu era diferente das pessoas e depois entendendo que eu era gay. Quando eu comecei a pensar em me relacionar com as pessoas e comecei a fazer isso escondido, aí eu comecei a beleza, não, é isso mesmo, agora como que vai ser quando as pessoas descobrirem? E eu sempre pensei assim, em descobrir, e nunca eu contar,
Porque na minha cabeça eu não deveria contar, entendeu? Se alguém soubesse é porque eu descobri. Só que, enfim, né, você vai vivendo, as coisas vão acontecendo, e chegou um momento em que aí eu já tava namorando mesmo sério e tal, com um rapaz, e eu achei assim, eu falei, meu, ou eu vou contar pra minha mãe, ou, enfim, não consigo mais ficar mentindo muito, né? Não foi uma recepção bacana, não foi a recepção que eu gostaria de ter tido. Também do meu pai, assim, ele foi um pouco menos pior, né? Se é que existe isso, do que a minha mãe, mas também com problemas. E a partir disso, eu simplesmente fui viver, mas sem falar assim, chegar nas pessoas e falar, eu sou gay, você tem que aceitar, não sei o que, não sei o que. Eu não fazia isso. Só que se alguém me perguntasse, eu também não ia mentir mais. Foi uma escolha que eu fiz. Eu falei, não vou mais mentir, eu só vou ser eu. Eu vou ser eu, vou viver. E, enfim, o que eu faço da minha vida não interessa pra ninguém. Se alguém me perguntar, eu não vou mentir. Mas eu também não preciso ficar falando. E assim foi. Assim foi, durante muito tempo. Muito tempo mesmo. Hoje eu convivo muito melhor com isso do que eu convivia no passado. Já consegui tirar uns fantasminhas aí que tinham, sabe? Porque é igual eu tava falando na outra live com você. A gente vem de um momento de muita agressão verbal, agressão física, ameaça, e as pessoas falarem coisas pra gente que deixam a gente cada vez mais inseguro, e a gente vai enraizando esses problemas, a gente vai enraizando esses preconceitos, e aí é onde surge, você fala assim, o gay homofóbico, ou o gay que tem preconceito. Às vezes é fruto de muita agressividade que essa pessoa sofreu na vida, e ela vai pegando um pouco de aversão a isso, sabe? Não que eu nunca fui um gay homofóbico, mas eu sempre tive medo de, por exemplo, de sofrer algum tipo de agressão. Não precisa nem ser física. Qualquer olhar de reprovação, ou apontar, ou falar alguma coisa que eu não quisesse ouvir, isso já me deixava inseguro, entendeu? Então o problema eu acho que pra mim mais foi social mesmo, mas a gente foi ver quebrando isso aí com o tempo. Eu acho que voltando aos pais, assim, voltando lá atrás, pensando nos nossos pais mesmo, a figura que eles tinham do gay na época do homossexual era uma figura marginalizada. Não era sobre a doença, as drogas, a promiscuidade, aquela coisa toda que foi incutida na cabeça deles, eram os shows de transformistas no Silvio Santos. Então você não tinha muito para onde fugir. Ou era o gay marginalizado, promíscuo, com alguma doença, ou o transformista, drag queen hoje. Era para estar no... Era pra estar em espaço de... Assim, os gays serviam pra dar risada, né? Ou tava no programa humorístico com coisas assim muito pejorativas, né? Então era assim que era vista. Eu admiro muito a Rogéria, mas eu acho que... admiro muito a Rogéria, a luta dela foi maravilhosa, eu acho que ela meteu o pé na porta, assim, mas ela tinha uma frase que agora eu vou até confessar que me incomodava um pouco, que era o travesti da família brasileira. Isso não me batia bem. Apesar de eu saber todas as bandeiras que ela levantou, todas as barreiras que ela quebrou, e que ela é uma sumidade, ela é muito importante para todos nós, porque ela conseguiu se estabelecer na própria Rede Globo, né? Então, ela era normalizada, o que não é péssimo, mas o que é preocupante, eu acho. E essa frase sempre ficou um pouco suando na minha cabeça, e eu pensando, será que isso é bem por aí mesmo? Eu sempre fiquei um pouco preocupado com essa afirmação. É que, na verdade, não é que é normalizado, né? Eu acho que a gente estava falando isso na outra live, Felipe. Você vê isso muito acontecer em campanhas publicitárias que tem personagens, né? E a gente fala personagens porque, às vezes, as pessoas que estão ali fazendo aquilo nem são gays, podem ser até só atores que estão ali representando o papel do homossexual nessas campanhas, mas é sempre assim, a gente pode colocar, mas tem que ser higienizado. Então, tipo, não vai ter gay se beijando.
Uhum. Vai ter, tipo, o cara de mão dada com o outro, mas eles não podem se beijar, porque senão meu produto não vai ser aceito, eu preciso vender meu produto, entendeu? Então tem isso, assim, essa questão de, tipo, vamos higienizar um pouco, pode colocar, mas desde que não seja nada que vá agredir o entendimento da outra pessoa que não aceita. Então, é, tipo, tentando ponderar tudo, entendeu? E a realidade, a vida real, não é. A vida real é outra coisa. Eu acho Com que isso certeza, da a grande Rogéria entra também na própria trajetória, né, que ela teve, que pra época até era aceitável pra muita gente que era da comunidade. E hoje em dia, é evidente que a gente erra em muita coisa e que só mais pra frente a gente vai perceber o quanto estava errado. Cara, é o que eu falo, a desconstrução, ela é um processo lento, doloroso, e ninguém pode dizer assim, eu sei tudo, porque essa pessoa que fala que sabe tudo pode deitar na cova e morrer. A gente está aprendendo coisa todo dia a gente está aprendendo coisa com quem a gente conhece, com quem a gente vai conhecer, com conversas como essa que a gente está tendo aqui. Eu quero até abrir aqui um parêntese e dizer, né, eu conversei muito com o Felipe hoje, porque eu fui chamar a atenção de um colega sobre quando a gente fala fala assim, é LGBTQIA+, mas falta, às vezes, trazer as outras pessoas das outras vivências para a conversa também. Tipo, as transexuais, os travestis, enfim, né, as lésbicas. Não, a gente fica discutindo em bolha, né? Porque a gente está falando da nossa perspectiva, né? A gente está falando da perspectiva de homens cis, gays, brancos e tal, e aí, tipo, a vivência, talvez, de uma criança... A gente está falando aqui da vivência nossa, né, de crianças gays. Talvez a vivência de uma criança preta gay é totalmente diferente da nossa. Totalmente diferente. Entendeu? Então, é isso. A desconstrução, ela é desse jeito. A gente tem que ter conversas, muitas conversas, e com grupos totalmente plurais, assim. Porque, às vezes, a gente acha que sabe as coisas e não sabe, né? Eu acho até que eu quero lançar essa provocação mesmo, que você falou da criança preta e gay, que seria interessante abordar isso, assim, numa das próximas lives, de trazer a infância preta gay, né, no país. Acho que vai ser completamente diferente da nossa, eu tenho certeza. Sim. Eu não posso falar porque eu estou no meu lugar de fala, mas eu acho que seria bem agregador, assim, e deve ter relatos que a gente mal pode imaginar. E aconteçam, e acontece, né? Sim. Vou aproveitar então que eu tinha falado na live anterior. Quem entrou agora aí novo, que não pegou a live anterior, gente, manda inbox pra mim. Vocês são bem-vindos aí para participarem também. Nem sempre eu consigo achar todos os nichos, mas eu conto aí com a colaboração de vocês para se voluntariarem e participar aqui com a gente. A gente agenda dia e todo mundo aparece. O que eu queria falar é que, engraçado, a minha autoaceitação, ela foi muito difícil, mas quando a gente fala em aceitação social, eu acho que ocorre diariamente, porque não faz pouco tempo que eu estava no emprego, há um tempo atrás, uns anos, que tinha um garoto que simplesmente não queria que eu encostasse nele. Então ficava evidente, assim, o quanto ele era preconceituoso. E quando a gente leva para as empresas, você percebe o quanto tá todo mundo com pick money, mas não tá preparado na prática para lidar com o assunto. Porque isso é um assunto totalmente relevante para a empresa. Se tá tendo preconceito ou não ali com o funcionário. E é bem preocupante. O pink money é aceito, né? Mas não é aceita a discussão, não é aberta a discussão. E você nem tem esse espaço, talvez, numa grande empresa, numa multinacional, até porque não se tem esse interesse, né? Exatamente. Não tem esse interesse. Exatamente. Ó, o Luiz falou, a própria ditadura ajudou muito na marginalização, não sei se eu tinha já falado essa fala dele. A Mari entrou com nós mesmos, o Luiz falando preta, gay e periférica. Muito bem. Entrou um pessoal aqui, Cardoso Janete tinha mandado um oi pro Malcher aí. Oi, Jan. Beijo. Bom, eu já vou encerrar então, tendo em vista que o Gi já tinha comentado e a gente já está mais de uma hora conversando. No próximo sábado, a gente vai falar sobre adolescência, mas podendo resgatar também aí a infância e, quem sabe, visões, olhares para o futuro. Quero agradecer, antes de agradecer vocês aqui, ao pessoal que entrou, participou, mesmo quem entrou não participou. Muito obrigado por ter aparecido, por ter nos visto, quem sabe despertado aí uma questão de revisão da própria vida, mas também de sociedade. Acho que é o mais importante.
Rafa, te acompanho nos stories, você é sempre muito divertido. É a primeira vez que eu tô tendo contato contigo aí de live. Quero agradecer por ter topado participar. E o Gi também, que não volta no próximo sábado por conta de um compromisso, mas volta no Sim. posterior. No seguinte. No seguinte. Obrigado, viu, pelo convite. Obrigado, Rafa, por participar. Eu que agradeço. Trazer as suas experiências aí pra gente compartilhar. Eu queria só dizer uma coisa para as pessoas aqui. Se você hoje, você que está assistindo essa live, está vendo a gente falar e debater sobre as nossas cicatrizes, que já estão mais fechadas hoje, eu queria dizer para você, seja você mesmo. Dói, dói. Dói muito ser a gente mesmo. Mas dói muito mais ficar preso no que a gente não é. Sim, com certeza. Arrasou. Quer falar alguma coisa, Gi? Não. Então vou finalizar com o arroba de vocês. Qual que é o seu arroba, Rafa? É @Rafa Bajesteiro, ator. Gi? Meu arroba Giovanni com Y no final, Malcher com CH, e o meu Pix não vou falar. É meu Pix também, vamos lá, tipo O meu é arroba LipGuiô, pra quem não acompanhou a live desde o começo, as duas partes, fica disponível no Instagram. E no YouTube também tá disponível, só procurar lá LipGuiô. Gente, obrigado, valeu mesmo. Tchau, pessoal.